Volta com o Pan News Curitiba, agora 11 horas e 4 minutos. E a gente segue trazendo informação para você, inclusive uma boa notícia, hein? Porque o Aeroporto Internacional Afonso Pena foi eleito o melhor do Brasil na categoria de 5 a 10 milhões de passageiros. É um reconhecimento nacional que premia a qualidade dos serviços, a eficiência da gestão e a experiência oferecida aos viajantes, desde o check-in até o desembarque. O destaque foi dado na 10ª edição do Prêmio Aviação Mais Brasil. É a principal honraria do setor aéreo no país, promovida pelo Ministério de Portos e Aeroportos, com o apoio da ANAC e outras instituições. Para entender melhor os critérios de avaliação, as ações que levaram a essa conquista e os próximos passos para o Afonso Pena, a gente conversa agora com Éden Pisano Júnior, que é gerente do Aeroporto Internacional Afonso Pena. Éden, bom dia, bem-vindo ao Pan News. Bom dia, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Para nós da Motiva Aeroportos é uma grande oportunidade de poder falar com os ouvintes, falar um pouco do Aeroporto Afonso Pena, falar um pouco da aviação, bater um papo interessante sobre tudo que move a aviação. Eu estava aqui falando da operação de vocês e é interessante o quanto a operação e a satisfação do cliente, o quanto a gente trabalha no dia a dia para poder fazer com que o cliente sinta-se atraído pelo nosso aeroporto, E muito obrigado pelo convite. Inclusive você trouxe o troféu, eu faço questão, tá aqui, pode mostrar aqui, ou me alcança que eu mostro para nossa audiência. Tá aqui o nosso troféu, Isso é uma conquista não só da Motiva Aeroportos, mas é do povo paranaense, é do curitibano, de quem usa o aeroporto com muito orgulho, de quem passa todo dia no nosso aeroporto e das pessoas que ali trabalham, São 3.500 a 3.600 pessoas credenciadas, companhias aéreas, cessionários, funcionários de operação. Então é um prêmio de todos nós, porque quando a gente fala de aeroporto, então entrando um pouco nesse detalhe, o aeroporto deixou de ser um equipamento de infraestrutura de embarque e desembarque apenas, como ele era considerado e foi considerado por muito tempo. Os aeroportos hoje, e o aeroporto Afonso Pena não é diferente, ele tem outros ingredientes, que fazem parte da jornada do cliente, E acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Inclusive, para a gente já não entrar em polêmica, ou até entrando, quem mora em São José dos Pinhais fala: Curitiba não tem aeroporto. O aeroporto é de São José dos Pinhais. O povo gosta de, inclusive, tirar sarro um do outro, porque fala: o aeroporto, ele está em São José. Então o aeroporto não é de Curitiba. Pelo menos quando você vai falar com alguém de São José, o pessoal fica bravo e fala: não, o aeroporto é de São José, Curitiba não tem. Como é que vocês, quando você chegou ou tomou conhecimento dessa, já ouvi essa e já ouviu essa e como levar, tem que levar na boa, de maneira descontraída, que o pessoal adora. E o fato de que o aeroporto, está muito bem localizado ali em São José dos Pinhais, É um equipamento público, está à disposição de todos, É importante ser democrático nesse ponto, porque é um equipamento que está à disposição do paranaense. Mas eu já estou preparado, E as minhas comunicações são todas feitas como Aeroporto Internacional Afonso Pena, Então eu não quero entrar em polêmicas, eu acabo usando dessa forma de me comunicar até para que inclua todos nós, Então trazer orgulho pro São Joséense, que estamos ali, geramos emprego na região, fomentamos os negócios na região e fomentamos e geramos emprego em Curitiba. Então tem funcionários do Aeroporto Afonso Pena, isso é importante destacar, e nas duas cidades. Então a gente leva com bom humor. Éden, e é interessante que, inclusive para quem está no YouTube nos acompanhando, a gente tem algumas imagens do dia a dia dessa rotina do aeroporto, que já não está mais sob a administração da CCR. A CCR passou, hoje é a Motiva. Como é que está essa questão, o que se deu e de que maneira há essa busca por melhoria no serviço que é apresentado? Respondendo à primeira pergunta, é importante destacar que não houve uma mudança de administração do Aeroporto Afonso Pena, A Motiva Aeroportos é a CCR Aeroportos, então estamos em campanha e fase de mudança de marca apenas, é só um reposicionamento da marca. Continuamos atuando, por trás de tudo isso tem o CNPJ da CCR Aeroportos, a Motiva Aeroportos é só uma mudança de marca, então é uma campanha de branding, até porque temos vários modais, operamos em vários modais. Rodovia, pedágio. Mobilidade urbana, e aeroportos, e cada uma tem o seu logo, tem a sua identidade, o que a alta gestão da companhia o objetivo é trazer uma única marca, que o usuário olhe uma única marca e consiga enxergar a Motiva como presente em todos os modais, presente em todo o Brasil,
No caso do aeroporto de Curitiba, então, motiva outros aeroportos também? Já são motivo, ainda não? Dos que continuam sendo administrados pela CCR? Como é que está isso? Continuam administrados pela CCR. São 16 aeroportos no Brasil, mais BH Airport, que tem uma identidade própria, né? A gente sabe que é uma composição societária com uma outra administradora. Temos 3 aeroportos fora do Brasil e todos são CCR aeroportos. O que está acontecendo agora é um processo de mudança que vai ser gradativo. Também vão virar Motiva. E que também viram Motiva, exceto BH, né? Eles viram Motiva, mas tudo no seu tempo, porque ainda tem... São grandes marcas, né, que precisam de passar por um processo de mudança, de reestruturação, de comunicação, de layout, né, de uniformes. Então, essa mudança ela é gradativa. Os aeroportos da CCR ainda permanecerão como CCR Aeroportos. A previsão é que em 2 anos essa marca ela desapareça da logo dos aeroportos e passe a figurar a logo de Motiva, né? Quando o usuário do aeroporto Afonso Pena chegar no aeroporto Afonso Pena hoje, eles estão vendo que nós estamos colocando marca CCR Aeroportos ainda, né? Porque é uma campanha de mudança de marca. Mas ao longo dos próximos 2 anos haverá essa mudança, né? Então, importante destacar que é a mesma empresa, né? Não tem mudança bacana. de... Perfeito. Não tem mudança de empresa aí. E até entendendo essa... realidade, né? Ou a realidade que se tem desde a época da Copa do Mundo, 2014, né? Quando ainda era Infraero e obras, precisamos ampliar o aeroporto para poder receber cada vez mais passageiros, depois os leilões, vem a CCR, e de que maneira o aeroporto Afonso Pena, ele vem se estruturando para oferecer essa melhor experiência e solução, e agora sendo reconhecido. O que mudou de tanto tempo atrás para hoje e a gente está recebendo esse prêmio? Que bom ponto, né? Primeiro destacar que há uma mudança na maneira de enxergar os aeroportos, né? Como eu falei anteriormente, os aeroportos eram vistos como ferramentas, e equipamentos de embarque e desembarque apenas. Hoje o aeroporto é visto como experiência. Então, se você chegar no aeroporto atrasado e precisar de entrar em uma reunião, você sabe que tem um Wi-Fi de boa qualidade, que você vai conseguir participar de uma reunião. Se chegar com muita antecedência e aí não conseguiu comer em casa ou não conseguiu fazer um almoço com a família, você pode se despedir dos familiares e comendo uma boa comida no aeroporto, porque tem bons restaurantes no aeroporto. Se você não tem um celular, não tem carregador para carregar o seu celular, não está carregando sua bateria portátil, você encontra no aeroporto essa solução. Temos tomadas em pelo menos 70% das longarinas, em todos os assentos do aeroporto Afonso Pena tem tomadas para carregar. Isso muda, né? O método de consumo do cliente, do usuário. Antigamente você passava no check-in, enfrentava aquelas filas para despachar a sua bagagem. Hoje você passa no check-in, você já tem o seu atendimento feito pelos os aplicativos, ou nem despacha a bagagem, já vai direto para a sala de embarque. Quando chega na sala de embarque, de novo, restaurantes, tem lembranças para comprar, tem banheiros limpos, tem Wi-Fi, o aeroporto bem iluminado. Então, o usuário valoriza muito essa estrutura física, né? E como ela é cuidada, né? Como que a zeladoria funciona. Então, por isso que eu destaquei no começo, que é um prêmio que a gente traz para o aeroporto Afonso Pena, conquistado a várias mãos. A gente está falando desde lá de baixo, desde o time que faz a limpeza, né, que faz a limpeza dos banheiros, dos profissionais das companhias aéreas, né, dos profissionais da CCR que balizam o avião, que alocam os aviões. Então, é mais ou menos isso que o usuário tem que esperar, e não menos que isso, né, que seja um aeroporto limpo, iluminado, que tenha boa comida, que tenha um bom Wi-Fi. Falando um pouquinho sobre essa questão do prêmio, desses indicadores e tudo mais, de que maneira o nosso aeroporto Afonso Pena está posicionado? Quais eram os outros concorrentes, né? Porque a gente olha, tem vários aeroportos, a gente está numa região também de bastante desenvolvimento, ele é referência aqui. Como que a gente consegue fazer, inclusive, esses comparativos aí? O drive é a quantidade de passageiros, né? E movimentamos 5 milhões e 600 mil passageiros no ano passado, né? Isso nos coloca no hall de aeroportos, como o aeroporto de Porto Alegre, o aeroporto de Fortaleza, o aeroporto de Recife, de Salvador, de Curitiba. Então são aeroportos grandes, equipamentos importantes no nosso cenário. Tem o outro hall de aeroportos que estão acima de 10 milhões. Né? E tem aeroportos de até 5 milhões. Então, há essa divisão porque são características diferentes de aeroportos, né? E o aeroporto Afonso Pena entrou, são 3 anos de concessão, né? Ao longo desses 3 anos a gente conseguiu fazer
o que o cliente espera, né, que seja feito. E, de novo, né, a melhoria do serviço, que ele consiga estacionar, que ele consiga entrar no aeroporto e se sentir confortável no nosso ambiente. O que mais está previsto, né? E um futuro próximo aí nessa questão de ou realização de obras, expansão, de melhoria nessa questão da qualidade de serviços? Porque eu sou do tempo em que o Afonso Pena era pequenininho, a parte que hoje, não sei se ainda é considerado internacional, né? É aquela parte pequena, em que o embarque acontecia, o internacional pelo lado esquerdo e o nacional pelo doméstico pelo lado direito. E hoje essa parte está mais destinada, não sei se a operações, né, ou a questão de circulação. De que maneira há um planejamento até mesmo para, não sei se unificação dessa área ou até mesmo um retrofit? Como que vocês vêm imaginando o futuro do Afonso Pena por completo? A gente tem que pensar em melhorar sempre, né? O sucesso de ontem não garante o sucesso de amanhã, então a gente precisa de olhar para frente. A gente sabe que o terminal Afonso Pena, nós movimentamos 5 milhões e 600, mas nós temos potencial para movimentar 10 milhões de pessoas. Então é um terminal que ainda tem muito espaço para explorar, tem muitas rotas para a gente poder explorar, tem muitos voos para a gente, né, para o nosso time de novos negócios, trazer junto com as companhias aéreas, junto com o governo do estado, junto com as prefeituras, né, para fomentar o turismo na nossa região, e aí a gente consegue conquistar novos clientes, mas a gente ainda tem uma demanda, a gente tem uma oferta muito maior do que a nossa demanda. Então, e é isso mesmo que você viu, aquela antiga área, aquele antigo espaço, ele se tornou a nossa área de embarque internacional, né, que está sendo estruturada para que esteja à altura do viajante internacional, né? Então tem um contrato grande fechado aí com a Dufry para poder ofertar também um free shopping para o internacional. Se tudo der certo, em meados de dezembro, no máximo janeiro, esse free shopping já estará instalado ali, que traz mais conforto, né? Que quem não quer passar por um embarque internacional. Então ele está localizado onde era o antigo terminal, ali o antigo embarque. E pós-reforma, né? Então na gestão anterior foi feita uma reforma grande no terminal de passageiros para que confortavelmente os clientes possam usar aquela área doméstica, que é uma área extensa, né? Extensa e confortável. Acho que vocês estão acostumados a viajar e usufruir daquilo. É muito bacana. Daquela estrutura. Como que é administrar um aeroporto? São mais de 3 mil funcionários. Como que se dá essa rotina? Acredito que o aeroporto não dorme, né? Durante a noite tem muita gente trabalhando ali, seja no setor da limpeza, na questão de revisão de inúmeros processos, de segurança. Como é que se dá tudo isso e aí essa busca por excelência? O aeroporto não para, né, por si só. A última operação de pouso regular é às 11h50, próximo de meia-noite. A primeira operação regular, as primeiras às 5 da manhã, né? E durante a madrugada os mecânicos trabalham, todo o time de limpeza para higienizar, limpar e preparar os aviões para sair, né? Na verdade, o aeroporto Afonso Pena ele fala muito da jornada do cliente, né? Porque é por ele que nós estamos no aeroporto, é para ofertar a melhor segurança operacional, a segurança das pessoas. Então tem times que trabalham especificamente, né, em se tratando de Motiva Aeroportos, para zelar pelo cuidado do aeroporto e pelo cliente, né? Então as filas do raio-x, elas precisam estar adequadas, precisam de pessoas treinadas para operar aqueles equipamentos de raio-x, para ofertar, para garantir que os usuários tenham segurança de que ninguém esteja levando nada proibido dentro do seu avião. Agora, a pergunta é interessante, assim, como administrar um aeroporto, né? É um ramo, né? É um ramo de atividade extremamente regulado. E aí nós temos que seguir padrões internacionais da ANAC, né, que são desdobramentos da IATA, né, que são acordos internacionais e que precisamos de seguir, né, de sinalização horizontal, de sinalização vertical. Quando a gente faz a corrida no aeroporto, a gente tem que prestar atenção para não destruir, para que os corredores ali, aproveitando para falar sobre isso, né? Cuidado com as luminárias do aeroporto, não pisem nas luminárias, porque a gente precisa de voltar com o aeroporto para a operação depois, né? Tem um time de back-office da CCR Aeroportos, né? Da Motiva, né? Que aloca as aeronaves, então cada uma na sua posição para sair ou para decolar, mas não é simplesmente colocar o avião parado naquele lugar, ele tem que saber o tamanho do avião, a dimensão do avião, né, a quantidade de pessoas envolvidas, se tem passageiros portadores de necessidades especiais também a gente precisa de alocar as esteiras de bagagem, o avião está muito longe, ele está no último finger, não justifica
nós colocarmos a esteira de bagagem a mais distante, então a gente tem que fazer essa compensação para o cliente andar menos. As companhias aéreas, cada uma delas já estão posicionadas em locais específicos, então com seus equipamentos de atendimento naquelas posições. Se a gente não tem uma organização de bastidor, a gente mistura esses equipamentos, começamos uma correria para poder fazer com que as empresas de atendimento fiquem cruzando o equipamento. Isso não é ruim, que se aumenta o tráfego de pessoas ali de baixo. Então é um mecanismo vivo, né? E sem contar que quando a gente olha para a janela do avião, e vocês não sei se têm essa curiosidade, aí eu trago isso para o nosso ouvinte, né? O quão complexo é aquela operação debaixo da asa. Esse é o desafio, né? O usuário olha muito aquela operação acima da asa, da experiência do cliente, do embarque, da fila do check-in, né? Do raio-x, do consumo das lojas, dos mais de 60 pontos comerciais que nós temos no aeroporto. Mas o quão complexo é olhar para debaixo daquela asa e ver aquela quantidade de tratores passando ali, né? Carregamentos de mala. Então aquilo é fazer tudo isso funcionar para que a mala chegue no seu destino, para que o voo saia no horário, para que o avião pouse com segurança e para que o cliente, quando desembarcar, responda a pesquisa do Ministério de Portos e Aeroportos dizendo que o Afonso Pena é o melhor aeroporto do Brasil. Muito legal. Você que está nos acompanhando pelo carro, né, na rádio, a gente está conversando com o Éden Pisano Júnior, que é gerente do Aeroporto Internacional Afonso Pena. Éden, já que você falou sobre bagagem, curiosidades. Por exemplo, a gente inúmeras vezes em redes sociais vê, ou não digo no Brasil, mas do outro lado do mundo, o povo pegando bagagem, né? Quem faz ali o transporte de pegar bagagem, colocar e tal, esses vídeos viralizam quando jogam a bagagem e tudo mais, né? Essa supervisão, ela é da concessionária, de observar esse funcionário, ele é da concessionária, ele é da companhia, e como vocês fazem para garantir que esse funcionário não vá ter um comportamento inadequado com a bagagem do passageiro? Eu acho que o usuário gostaria de saber, né, de entender esse processo. Né? Eles não são contratados pela concessionária, né? Eu vou tentar trazer para ficar mais fácil para o usuário, né, para o ouvinte. A gente administra o condomínio, né? A gente faz a administração da operação do aeroporto. Agora, a operação da companhia aérea e dos seus contratados para fazer o carregamento, descarregamento e limpeza do avião é de responsabilidade da companhia aérea. Que provavelmente é uma empresa terceirizada. Que é uma empresa terceirizada. Mas não é qualquer empresa. São empresas cadastradas, empresas que já têm certificados de qualidade, empresas que já estão no mercado há bastante tempo. E há um padrão de governança muito grande das empresas aéreas em relação a essas empresas terceiras. Eu falo com propriedade porque eu já tive do outro lado. Hoje eu administro um aeroporto, a gente chama de gestão do aeródromo, mas eu já estive do lado de uma companhia aérea, fiquei bastante tempo dentro do ambiente de uma companhia aérea e já passei por bons anos dentro dessas empresas terceirizadas também. Então dá pra gente falar um pouco sobre esse tema, mas de fato não é da concessionária. Contudo, para cada voo operado tem um fiscal de pátio. Tem um funcionário, tem um fiscal da companhia, da concessionária, acompanhando aquela operação. E é óbvio que se nós percebermos que há uma manipulação de bagagem de forma inadequada, o que não acontece, tá? E é importante destacar que eu nunca vi nenhum daqueles vídeos aqui no Brasil. Não, e nem no Brasil. Nunca vi. Todos os vídeos que eu vejo, nenhum deles é no Brasil. Todos eles, se você procurar, se você abrir prefixo de avião, se tentar entender, você vai perceber que nenhum dos uniformes são das empresas brasileiras ou nenhum dos operadores são brasileiros. Então eu me orgulho de falar e falo com propriedade isso. Mas a gente tem alguém da concessionária sempre acompanhando o movimento de embarque e desembarque, até porque ele tem que garantir a segurança daquele avião que está em pátio. Né? Se não vai encostar, se não tem nenhuma ocorrência de solo, se todos os tratores estão estacionados da forma correta, se todas as pessoas estão trabalhando de forma correta, se o finger está acoplado, se o abastecimento está acontecendo. Então são vários atores enquanto o avião ele está parado naquele momento de chegada e partida,
tem um funcionário da concessionária acompanhando. Outra dúvida, curiosidade, a questão do abastecimento. A gente pode comparar com Fórmula 1, por exemplo, que o abastecimento é tão rápido, né, a ponto de não durar alguns segundos, mas poucos minutos em função da quantidade do combustível que é colocado na aeronave. Também há uma série de mecanismos de segurança e regras, né, no que diz respeito ao posicionamento do caminhão, sinalização dos cones. Certamente esse profissional também precisa passar por uma habilitação, uma certificação para poder fazer essa questão do abastecimento. Não só ele, né? Não só o abastecimento, mas todos que estão em volta da aeronave têm um objetivo diferente, né? Mas o abastecedor, até a rota de fuga dele é preservada. Se você perceber em algum momento o abastecimento da aeronave, você vai ver que tem uma rota exatamente em frente ao caminhão que é preservada em caso de algum incidente. Mas tem toda uma coreografia com base na segurança, né? Então ele carrega um dispositivo de segurança, porque se ele sofrer algum desmaio, algum mal súbito, ele interrompe o abastecimento do avião. Tem um mecânico da companhia aérea que está debaixo do avião acionando os painéis de abastecimento para que ele aconteça. As portas do avião não podem ser fechadas enquanto o abastecimento está acontecendo, né? Quando a gente percebe uma operação, né, de solo, de 8 a 9 equipes trabalhando com objetivos diferentes. Então é uma operação de Fórmula 1, porque um avião daquele fica 40 minutos, 30 a 40 minutos em solo, né? E quanta coisa não acontece, né? Limpeza, desinfecção, carregamento, descarregamento, carga, abastecimento, a manutenção faz os cheques dela, o piloto desce e faz uma inspeção externa, o mecânico faz uma inspeção externa de escotilha, os funcionários que carregam e descarregam fazem uma inspeção para saber se não houve nenhum dano com os equipamentos deles encostados no avião. As escadas são encostadas, elas acoplam no avião, mas elas estão a 3 a 4 centímetros distantes do avião, elas não encostam. Então é uma operação bastante complexa. Outra curiosidade, questão de controladores de tráfego. A gente teve apagão do setor aéreo lá em 2008, faz muito tempo, mas isso é de responsabilidade de militares, né? A questão dos controladores. Há equipes também da concessionária, a questão do sistema. De que maneira que se dá essa interação no que diz respeito à tecnologia? É muito característico do aeroporto aquele radar ou aquela antena que fica girando. E como é que funciona isso no dia a dia? A gestão do tráfego aéreo hoje no aeroporto Afonso Pena, eu vou trazer para a nossa realidade, ela é feita pelo DTCEA, né? Então é uma operação militar. Alguns aeroportos brasileiros não são. Ele já está na mão, de uma empresa chamada Nave Brasil, que também é do governo, mas o aeroporto Afonso Pena é feita por militares, né? Ali é o farol do aeródromo, então ele tem uma regulamentação, uma operação visual, né? Se todos os auxílios forem perdidos, então o farol do aeródromo ele está ali, ele é bem curioso, né? Para fazer rodar e para fazer girar. A responsabilidade pela manutenção do farol, de curiosidade, ele é da concessionária, embora a operação da torre seja militar, aquele farol especificamente. E trazendo para outros auxílios, eles são de responsabilidade da Força Aérea, né? Os auxílios à navegação. Eles é que fazem o controle de chegadas e partidas. O que nós fazemos ali dentro do aeroporto Afonso Pena, e isso também tem a ver com o prêmio que nós ganhamos, né? Fazendo essa conexão, é a alocação, o estacionamento dos aviões para que eles possam ser atendidos, né? Vocês devem perceber também um serviço que a concessionária oferece às companhias aéreas, em alguns momentos, a desembarcar pela porta traseira de ônibus para aumentar a eficiência das companhias aéreas, porque o quão mais eficiente as companhias aéreas elas são dentro do nosso aeroporto, mais voos elas conseguem fazer, mais no horário elas conseguem voar e melhora a percepção do cliente. A gente sabe que bagagem e pontualidade são 2 fatores que os clientes percebem nas companhias aéreas, né? E nas concessionárias, limpeza de banheiro, filas no raio-x e tomadas, né? Tem algumas perguntas da nossa audiência. Inclusive na live do YouTube a gente tem a pergunta aqui do Carlos Spengler. Como que acontece a gerência, a gestão do lixo que é gerado nos aeroportos? Questão de separação e tudo mais. Boa pergunta, né? Tem um time de meio ambiente, nós temos a CARI, né? Que e a gente convida até para que
possa nos acompanhar nesse processo. É feito o recolhimento já dos resíduos, eles são processados na nossa CARE. Nós contratamos uma empresa para fazer essa gestão, então tem uma empresa terceirizada que recolhe os resíduos nos cessionários e nas aeronaves. Nessa central de resíduos, esses resíduos já são separados, porque nós temos uma meta bastante agressiva de desvio de aterro, né? A gente sabe que olhando para o meio ambiente, olhando para a sustentabilidade, a gente não pode descartar o resíduo de qualquer jeito, né? E o nosso objetivo é desviar de aterro 80% dos resíduos coletados no aeroporto, né? E hoje nós estamos atingindo essa meta. É um aeroporto que tem bastante compromisso, e não só o aeroporto, né? A Motiva como um todo, ela tem um compromisso bastante alto, bastante exigente em relação ao tratamento de resíduos. Quem também participou com a gente, o ouvinte final do telefone 0069, ele diz, e inclusive pergunta, né, um aspecto que você respondeu. Mudou de novo a empresa dos aeroportos? Porque pegaram pronto de outras empresas. É um dos melhores aeroportos do Brasil, mas está mudando de mão? Ele pergunta. Então, na verdade, não. A CCR continua. E a Motiva essa questão que você comentou, né, de um novo nome, um posicionamento da marca, mas continua sob a gestão da CCR. Exatamente. Uma outra dúvida que eu tenho aqui, o aeroporto do Bacaxeri, até fazendo uma pergunta mais ampla, de fato a gente percebe, São Paulo, por si só dispensa apresentações, seria necessária até a questão de um terceiro ou quarto aeroporto, né, por conta desse movimento cada vez maior. Curitiba, a gente tem o aeroporto Afonso Pena Internacional, temos também o Bacaxeri. O que fazer para tornar a gente tem uma limitação de questão de pista, embora tenha havido, acredito, eu acho que uma ampliação, mas o que fazer para tornar o aeroporto do Bacaxeri cada vez mais movimentado, ou a depender, seria necessária a construção de uma terceira pista ou de um novo aeroporto na capital? Como se dá essa necessidade, essa busca por oferta e demanda? O Bacaxeri ele também está sob a gestão da Motiva, né? E leia-se CCR Aeroportos, estamos nessa fase de mudança, ele está sob outra gestão, mas é um aeroporto com vocação de aviação geral, né? Decola-se muitos voos, né, com essa vocação do aeroporto. Eu não tenho aqui os números do aeroporto do aeroporto de Bacaxeri para trazer, mas eu posso consultar aqui. Mas é um aeroporto que tem uma vocação e está figurando dentro dos principais aeroportos do Brasil para aviação geral, né? Aviação de táxi aéreo. É o quarto mais movimentado do país, né? Então, é importante destacar que o aeroporto Afonso Pena está muito bem atendido e representado pela aviação regular, e o Bacaxeri suportando a carga da aviação geral. E também tem aviões de aeromédico, né? Bastante voos de aeromédico. A base, o hangar do governo fica lá. O hangar do governo está lá, então tem uma operação bastante pujante no aeroporto do Bacaxeri, e que está aberto, né? O aeroporto do Bacaxeri está aberto ao público, tem uma área verde maravilhosa para que as pessoas possam acompanhar os pousos e decolagens ali, e um pôr do sol maravilhoso. Hoje, curiosidade também, aviões comerciais não podem se utilizar do Bacaxeri por questão de instrumento, equipamento ou tamanho de pista? Ou tudo? Questão de terminal de passageiros, etc. Tem as capacidades, a gente chama de declaração de capacidade, né? E tem adequações. Então tem adequações de segurança que precisam de ser feitas. Então, quando a gente muda a vocação, que não é o objetivo nesse momento, que já temos o aeroporto Afonso Pena, mas quando você resolve mudar a vocação de aeroporto, você precisa passar por uma série de certificações, de homologações junto aos órgãos reguladores, né? Que você muda a capacidade de pista, você tem que mudar o tamanho da pista, as dimensões e larguras de pista, dimensões e larguras de taxiway, categorias de caminhões de contra-incêndio, mudanças de terminal, mudar cercas operacionais. Tem vários parâmetros que fazem com que o aeroporto tenha vocação para aviação regular, né? Edem, mais uma pergunta. Silvia Oliveira, sobre os animais que são encontrados, tanto em pista e arredores, como é que é feito o manejo? E é interessante porque esses tempos eu fui, inclusive no Dia das Mães, fui para Porto Alegre visitar a minha sogra, passar o Dia das Mães lá com ela e com a família, e a gente chegou no domingo, acho que era 8 ou 10 da noite, e havia, né, aquele veículo que faz a fiscalização debaixo de chuva, fazendo, né, essa patrulha que acredito que faz parte da rotina, e talvez em uma dessas idas ou vindas é possível encontrar animais. Até afinal há uma área verde bastante vasta ao redor e também dentro do aeroporto. Como é que dá essa questão com relação aos animais?
Existe um plano de gerenciamento do risco da fauna, né, que está desenhado e está publicado no nosso manual de operações, que por sua vez ele deriva da RIBAC 153, né, da ANAC. Os animais, então tem avistamento, então é importante qualificar, né? Tem avistamento de animais, tem afugentamento de animais, então e tem a tratativa que nós damos quando identificamos algum animal que acabou de acontecer uma colisão, né? Normalmente pássaros colidem, né? Quando colidem, o Afonso Pena tem uma incidência bastante baixa nesse aspecto, porque quando você faz uma tratativa de prevenção bastante focada, né, no meio ambiente, olhando para os animais, e aí com essa preocupação a gente faz o afugentamento. Por vezes a gente faz com os caminhões do bombeiro, por vezes nós fazemos ali a tratativa com os nossos profissionais, que eles identificam e afugentam, né? Então usam métodos para fazer os afugentamentos dos animais. Tinha até uma época, não sei se aqui no Afonso Pena ou um outro aeroporto brasileiro, a questão do gavião, né? Para que sempre ficasse ali e tal, e justamente por ser predador, para que se criasse uma condição que favorecesse a segurança da operação, né? Bom, nós não temos a falcoaria no aeroporto Afonso Pena, mas nós usamos de outros métodos, né? Acredite, até o corte de grama, a maneira de cortar a grama e a forma de cortar a grama, a gente trabalha em relação ao afugentamento, né? Como que a gente faz o manejo do animal, né? Então, por vezes, tem uma altura, né, de 10 a 40 centímetros, a gente sabe se cortar abaixo de 10 centímetros, a gente atrai um tipo de animal por conta das sementes. É mesmo? Se a gente cortar até 30 centímetros, a gente não atrai aquele animal, mas atrai outro animal. Então, o tipo de grama que é plantado não pode gerar semente para não atrair animal. Então, quando a gente tem animais na lateral da pista, e isso é manejo, né? São ferramentas de manejo que a gente tem que usar. Quando nós temos que fazer um corte de grama e a gente percebe que naquele dia, porque tem as aves, né? Tem a época do ano, né, de reprodução. Então, quando a gente percebe que tem determinado tipo de fauna, a gente corta a grama em outro ambiente. A gente vai cortar a área verde em outro ambiente para atrair aquela fauna para aquele ambiente, para que elas possam se alimentar do resto de grama no outro lado do aeroporto, para que elas se afugentem na pista. Então, tem todo um trabalho que é feito ali, que está nos bastidores, né? De novo, o aeroporto com muita colisão não ganha prêmio de melhor do Brasil, né? Aeroporto que tem voo cancelado por conta disso não ganha prêmio de melhor do Brasil. Então, isso demonstra a nossa... Tem muita gente deve estar perguntando, falando assim, não era mais fácil então não ter grama? Mas tem que ter. Não pode ser terra só. Que talvez por um problema de poeira e tudo mais, isso também pode comprometer a segurança. Tecnicamente tem uma série de coisas que estão por trás disso, né? A engenharia tem uma declividade adequada, tem a grama como ponto de amortecimento, tem a declividade, né, como eu mencionei, da faixa preparada, tem a capacidade de suporte da faixa preparada, então plantar a grama nesse momento é o melhor caminho. Éden, para já caminhar para o final da nossa entrevista, como que Curitiba, né, o Aeroporto Internacional Afonso Pena, como que o nosso aeroporto aqui está posicionado frente aos demais? A gente tem Foz do Iguaçu, teve uma discussão, né, no que diz respeito a Londrina, a questão da pista, a operação, a própria estrutura terminal de passageiros. A gente tem visto outros aeroportos também buscarem essa modernização no quesito oferecer melhor estrutura, mas sem dúvida que esses demais aeroportos são até um certo até uma certa visão dependentes do nosso Afonso Pena, que é exemplo, que é espelho, né? Claro. Há essa troca de figurinhas, esse compartilhamento, apesar de que a gente está falando de empresas, né? E também de concessionárias, mas muitas dessas outras empresas olham para o Afonso Pena como um exemplo a ser seguido. Como é que se dá essa questão também para que o bom exemplo seja copiado e levado para as outras cidades do interior? Bom, é importante destacar que o aeroporto de Londrina e o de Foz do Iguaçu também são da nossa sobre a administração da Motiva Aeroportos, né? E essa troca é constante. Trocar experiência faz parte do processo de melhoria contínua, né? O que eu errei aqui, o que eu acertei, eu tenho que compartilhar. Mas essa troca com os concorrentes, que são concorrentes na área comercial, mas há uma troca, eu vou trazer para a segurança operacional, quando a gente fala de colisão, quando a gente fala de fauna, quando a gente fala de segurança do aeroporto, essa troca é constante entre as administradoras. A gente troca bastante experiência nesse quesito, porque a aviação ela deve ser olhada
de forma coletiva, né? Não dá pra gente olhar pra aviação, o avião, porque o avião decola do aeroporto Afonso Pena, ele vai pousar no aeroporto de Porto Alegre. Ele decola no aeroporto de Porto Alegre e vai pousar em Congonhas. Então, todos os aeroportos precisam de se falar, todas as administradoras precisam de se falar, os times operacionais têm que trocar experiências. Recentemente nós recebemos as pessoas do aeroporto de Porto Alegre aqui para trocar experiência através de um... Que loucura aquilo que aconteceu, né? Com a cheia, com as enchentes. O aeroporto, a pista, quase que tomada por água, uma lâmina. E quanto tempo, né? O grau de comprometimento, estrutura afetada, limpeza e tudo mais. E nessa oportunidade que eu fui para Porto Alegre, eles fizeram um mural com algumas fotos, inclusive do trabalho de limpeza para tornar o aeroporto viável, né, e em condições de receber passageiros novamente. Foi sensacional o trabalho que eles fizeram ali, né? Resiliência pura, né? Pura, na veia. Fazer o aeroporto, fazer a cidade passar por aquilo que passou, o estado passar por aquilo que passou, e hoje eles, né, estão buscando o caminho de volta, né? Mais 2 ou 3 pontos para a gente poder encerrar. Hoje, desses 5 milhões de passageiros, para onde Curitiba mais manda gente, de onde Curitiba mais recebe gente, e também, né, daqui a pouco vamos falar sobre algumas rotas internacionais, porque estamos chegando no invernão aí, e há uma perspectiva bacana com rotas internacionais também. Boa. Congonhas é o nosso principal destino, né? 30% dos viajantes do aeroporto Afonso Pena seguem para Congonhas. Aproximadamente 22% dos viajantes seguem para Guarulhos, né? 52% dos viajantes do aeroporto Afonso Pena seguem para São Paulo. O turismo de negócios é muito forte, né, no nosso estado, e o turismo de negócios em São Paulo. E também tem a viagem, né? O turismo, as saídas internacionais por Guarulhos. Por isso que a gente precisa de tornar o aeroporto Afonso Pena, nosso aeroporto do Paraná, aeroporto de São José dos Pinhais, aeroporto de Curitiba mais forte nas suas rotas internacionais para ficar mais atrativo, né? O que temos? Ou de novidade, ou que já entrou em operação, ou deve entrar em breve. Fui, por exemplo, esses tempos também para a Argentina. Voo direto, sem precisar ir para Porto Alegre, ou para São Paulo, pegando o voo daqui, indo direto para Buenos Aires. Maravilhoso, isso é facilidade, é agilidade, é tempo, é ganho de vida, sem falar, nossa, conforto, maravilhoso. 2024 foram 208 mil viajantes para as nossas rotas internacionais ofertadas no aeroporto Afonso Pena. Isso demonstra que os nossos voos se tornaram atrativos, né? E cada vez mais, ainda mais com a chegada do frio, né? Quando a gente opera Buenos Aires, a gente está falando só de Buenos Aires, a gente está falando de Bariloche também, com as conexões que a Aerolíneas Argentinas, né, que ela oferta esse voo para Buenos Aires hoje, tem para os viajantes. Quando a gente fala da Latam, opera Santiago no Chile e opera Lima no Peru, né? Então Santiago a Latam opera e tem Vale Nevado, tem várias estações de esqui, né? Então é uma porta de entrada, e Santiago também é um ponto de saída para a América Central e América do Norte. Austrália, talvez. E inclusive para virada para a Austrália, né? E quando a gente fala em Lima do Peru também, né? Lima é uma cidade bastante atraente, com uma gastronomia maravilhosa e também um ponto de conexão e um ponto de saída para a América Central, né? E para a América do Norte grande. Tem a Azul operando hoje para Assunção e Montevidéu. Né? Então tem uma quantidade de ofertas interessantes hoje no aeroporto Afonso Pena, que nos permite figurar entre os principais aeroportos de voos internacionais do país. E há outras perspectivas? E como se dá essa questão? É da concessionária? Não, é do governo? São as companhias que buscam essas rotas a partir do interesse dos passageiros? Porque a gente inclusive comentou várias vezes sobre Porto Alegre. Porto Alegre existem, né, algumas rotas, ou até para os Estados Unidos, ou Portugal, enfim. Claro, a praticidade de você pegar um avião aqui para Porto Alegre, embarcar, talvez mais fácil até do que ir para São Paulo. Claro. Mas há perspectiva, eventualmente, só a partir da demanda para que a gente tenha rotas também saindo aqui do Afonso Pena para esses destinos? Não, tem o fator equipamento, né? Hoje nós não temos uma pista em função da altitude e da sua extensão que permita decolar aviões para a Europa e para os Estados Unidos. Em breve teremos. Comprimento de pista. Comprimento de pista. E altitude. Existe o fator altitude. É a segunda capital mais alta do país, com 980 metros acima do nível do mar. Isso, né, torna o ar rarefeito, né?
na capacidade dos motores, e isso muda um pouco a performance dos aviões. Então precisa de mais pista para decolar quando você está mais alto, menos pista para operar quando você está mais baixo, próximo do nível do mar, né? Isso, tecnicamente, a gente pode entrar numa outra seara em algum outro momento, mas o aeroporto Santos Dumont, por exemplo, é a prova viva disso, né? 1394, algo nesse nível, não vou lembrar aqui, de extensão de pista. Mas voltando a como que a gente faz a captação de novas rotas, né? Há várias mãos, né? Tem o apoio do governo do estado, tem o apoio do trade turístico para fomentar voos, porque não adianta a concessionária fazer uma negociação ampla com o apoio do governo do estado, a concessionária fazer uma negociação ampla com a companhia aérea, governo do estado, concessionária, todos em prol do voo internacional, se a gente não tem o apoio do trade turístico, né? Então, eu não estou dizendo que o trade turístico não apoia, né? Apoia muito, a gente é muito bem recebido aqui quando a gente fala de novos voos, novos negócios, mas é isso que está acontecendo. Então a gente senta para negociar, senta com o governo apoia bastante, e aí entra a concessionária, entra a companhia aérea e com o trade. Então até acho que foi com a Azul, né, que entrou a campanha Viaje Paraná, o Voo e Paraná. Exatamente. Para poder divulgar, né? Isso também ajuda e muito. É mais uma ação feita a várias mãos. Concessionária, companhia aérea, governo e trade turístico. Se a gente estiver unido nesse propósito, né, o resultado não pode ser diferente. Éden, uma pergunta aqui que chega do Joab. Bom dia, quando o aeroporto Afonso Pena vai ter operação 24 horas? Acho que com relação a voos, né? E é interessante perceber quando a gente olha para o Recife, por exemplo, que tem voo, ou São Luís do Maranhão, tem voo 2, 3 da manhã. Claro, em função do tempo de voo, trajeto, localização do destino ou da origem. Aqui na nossa capital a gente tem voo, né? São José, voo saindo às 5h30, 5h40. Sim. Não nesse horário tão cedo, porque a gente está melhor localizado, digamos assim. Mas essa questão de voos em outros horários, nesse momento também. Por quê? Demanda? Você foi bem assertivo nas suas colocações, né, João? E aí, Joab, boa pergunta. Quando você faz o comparativo lá dos aeroportos do Nordeste e do Norte, tem uma questão de malha aérea, né? As companhias, elas programam a sua malha aérea para fazer esse ping-pong, para fazer essas rotas rápidas aqui no Sul e no Sudeste. E quando chega na madrugada, essas aeronaves vão fazer um tiro longo no Norte e no Nordeste do Brasil para que estejam de volta aqui para fazer esses tiros curtos, né? Para fazer esses voos menores aqui. E a questão de oferta, o aeroporto ele funciona 24 horas, a gente chama de 24H, o aeroporto Afonso Pena está ali, é um equipamento que está à disposição, mas eu acredito que tem demanda, porque aí não entra o voo Corujão, né? 5h30 da manhã decola, tem um voo que decola para Congonhas, 6h30 da manhã já está em São Paulo, né? Às 9 horas da manhã já está dentro de um escritório, 8h30, 9 horas da manhã está dentro. Não teria por que ter um voo mais cedo, né? E aí é a questão de oferta e demanda mesmo, o aeroporto aí como infraestrutura, como provedor de infraestrutura, a gente está à disposição. Depende muito das companhias aéreas nesse momento, o quanto elas precisam de adequar a malha delas, mas eu acho que nesse momento elas preferem voar para o Norte, para o Nordeste, com rotas mais longas durante a madrugada do que voar aqui dentro. Uma pergunta, dúvida, depois que o governo anunciou aquele programa, né, a questão de baratear ou até de custear passagens a R$200, isso chegou a repercutir ou a trazer um aumento no número de passageiros, inclusive viajando aqui pelo Afonso Pena ou pelos demais aeroportos que são administrados pela CCR? Tem essa percepção ou de maneira inalterada permaneceu o mesmo número? Os números eles variam constantemente, né? Dependendo da época, das ações, das promoções das companhias aéreas. Valor da passagem. Então, como administradores do aeroporto, a gente não consegue captar e focar exatamente que tipo de público, em que momento que a companhia aérea está fazendo isso. Mas a gente sabe que as companhias aéreas é um excelente programa do governo. Quanto mais pessoas puderem viajar, quanto mais acessível for o transporte aéreo, melhor é para todos, né? De novo, a gente gera mais negócio para o Estado, mais turismo, mais viajante. Mas a gente não consegue sentir, eu não consigo sentir. Talvez as companhias aéreas devem ter esses números mais estratificados ali. Nesse momento eu não tenho para trazê-lo. Éden, para fechar, e essa é a última. Tá bom. Eu pergunto para você, com relação a novidades então, você comentou que em breve o setor ali do internacional, a gente deve ter um novo, eu até falei esses tempos, como é que era? Eu tinha falado outlet, não, na verdade é free shop, né? No setor do internacional, e essa questão, não sei se da estrutura, de que maneira há esse planejamento para a operação já na área internacional ali do nosso Afonso Pena? Diga-se de passagem, isso é um spoiler, né? Essa é uma notícia boa para os viajantes de voo internacional, né? Exatamente. Porque a gente quer entrar
na sala de embarque, quer olhar um perfume, quer olhar um relógio, quer comparar o preço com o preço lá de fora, e aí marca, na volta eu compro, né? Mas os espaços já estão definidos, eles já existiram lá no passado. Os espaços já estão definidos, né? As obras já começaram. Quando a gente fala em obra, né? A gente não fala da execução propriamente dita, do projeto executivo, de quebradeira. A obra começa quando você começa a planejar, quando você começa a fazer projetos, né? Mas o contrato já foi assinado, as áreas já estão tapumadas, e a empresa, né, que entrou no BID, né, obviamente fez a sua proposta para a construção, ela já está com todas as suas atividades a todo vapor. Para encerrar, claro, agora eu pergunto para você a mensagem aí, o que os nossos ouvintes internautas podem aguardar com relação ao Afonso Pena nessa busca contínua, e já virou compromisso ir para Brasília para pegar o troféu, prêmio, né, o prêmio de melhor aeroporto na categoria de 5 a 10 milhões? É muito mais agradecer, né, o São Joséense, o curitibano, o paranaense, por acreditarem na Motiva Aeroportos, por acreditarem no nosso trabalho, por passarem no aeroporto, responderem às pesquisas de forma autônoma, isentas, né? Sendo verdadeiros com as opiniões, enxergando e nos trazendo feedbacks, né? Nos dando feedbacks do que eles enxergam dentro do nosso aeroporto, né? E aproveitando o canal e a audiência, para poder falar que estamos ali à disposição para recebê-los, né? Para conversar com o usuário. A administração aeroportuária não está num outro pedestal, não está distante do usuário. A gente está no terceiro piso e à disposição de quem quiser conversar conosco. Reclamação sempre bem-vinda? Sempre bem-vinda, temos a ouvidoria, tem um canal extremamente aberto e a gente está à disposição de todo mundo. Então o objetivo aqui é agradecer mesmo. Bacana. E eu que agradeço ao Éden Pisano Júnior, gerente do Aeroporto Internacional Afonso Pena, falando com a gente aqui no Pan News Curitiba. Obrigado, Éden. Obrigado. Vamos lá, seguindo 11h50. Pan News no